Tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Parece um exagero, não é? Quase impossível de acreditar. Mas, se essa afirmação ressoou com você, é porque há algo dentro de si que ainda não compreendeu o verdadeiro poder da fé, da mentalidade e até mesmo do simbolismo bíblico em relação à prosperidade. Na Bíblia, a fé emerge como o ponto de partida para todas as vitórias. Jesus afirmou que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, poderemos mover montanhas. E Napoleon Hill reforçou essa mesma ideia, afirmando que a fé é a gênese de toda a riqueza. É intrigante como dois mundos aparentemente díspares, a espiritualidade bíblica e os estudos sobre sucesso e prosperidade, convergem precisamente neste princípio. Sem fé, não há progresso. Sem fé, qualquer sonho perece em sua infância. Pense em quantas vezes você já desistiu de algo antes mesmo de tentar. Quantos projetos incríveis permaneceram confinados ao papel porque você pensou, e se não der certo? E se eu falhar? E se eu perder dinheiro? Esse tipo de pensamento é um veneno silencioso. É a dúvida que paralisa. É a insegurança que impede milhões de pessoas de dar o primeiro passo em direção à vida que realmente desejam. Quem nunca deixou uma oportunidade escapar por medo de se expor, de ouvir um não ou de não ter garantias de sucesso? Napoleon Hill, quando ainda era um jovem desconhecido, encontrou-se exatamente nesta encruzilhada. Ele recebeu a missão de entrevistar Andrew Carnegie, o homem mais rico dos Estados Unidos naquela época. Carnegie buscava alguém para desvendar os segredos da riqueza para o mundo. Mas primeiro ele fez um teste. Perguntou se Hill teria a coragem de dedicar 20 anos de sua vida a esse estudo, sem garantia de retorno imediato. Imagine a gravidade dessa escolha. 20 anos de sacrifício, sem promessa de segurança financeira, apenas com a fé de que no final tudo valeria a pena. Muitos teriam recuado, mas Hill disse sim. Essa decisão de confiar no invisível mudou o destino não apenas da vida dele, mas de milhões de pessoas que foram posteriormente impactadas por seus livros. Fé não significa a ausência de medo, significa agir apesar dele. Quantas pessoas trabalham por anos em empregos que não amam, presas em rotinas que sugam sua energia, simplesmente porque não acreditam ser capazes de construir algo melhor? Elas se contentam com pouco porque lhes falta fé suficiente para acreditar que merecem mais. Isso não é apenas uma questão de ambição, mas de autoconfiança, fé em Deus e confiança de que o mundo pode oferecer mais do que a sobrevivência diária. E aqui está o ponto. Quando você realmente acredita, sua mente começa a buscar caminhos. A ciência já provou isso. Pesquisas psicológicas indicam que indivíduos com altos níveis de otimismo e fé em seus objetivos são mais resilientes diante de contratempos e mais propensos a descobrir soluções criativas. É como se o cérebro fosse programado para perceber oportunidades que antes eram invisíveis. A fé abre seus olhos. Mas como traduzir essa teoria em prática? O primeiro passo é simples, mas poderoso. Pelos próximos 7 dias, toda vez que uma ideia surgir, não a sufoque com pensamentos de fracasso. Anote-a, transforme essa ideia em uma ação mínima. Se você pensou em começar um negócio, dê o primeiro passo pesquisando o mercado. Se você pensou em melhorar sua vida financeira, dê o primeiro passo abrindo uma planilha e registrando suas despesas. Fé não é apenas acreditar, é acreditar e agir. Grandes nomes da história provam isso. Walt Disney, por exemplo, foi demitido de um jornal porque disseram que ele não tinha criatividade suficiente. Imagine se ele tivesse acreditado nessa mentira. Sua fé em sua própria visão deu origem a um dos maiores impérios de entretenimento do mundo. E quantos de nós já desistimos de algo porque alguém desacreditou nossa ideia? Talvez até mesmo conhecidos próximos, que sem malícia
plantaram sementes de dúvida em nossos corações. Fé é um ato de coragem. É olhar para dentro de si e dizer: mesmo que ninguém mais acredite, eu acredito. É olhar para a frente quando tudo ao redor parece escuro e dar o primeiro passo sem ver o caminho inteiro. O que é interessante é que a Bíblia nunca promete a ausência de dificuldades. Ela mostra que a fé é o combustível para enfrentar os desertos e chegar à terra prometida. E foi precisamente isso que Hill descobriu ao longo de sua vida. As pessoas mais bem-sucedidas não são aquelas que nunca sentiram medo, mas aquelas que escolheram agir apesar dele. Então, se a dúvida roubou seus sonhos, se o medo o paralisou, lembre-se de que a fé é o alicerce de tudo, e não precisa ser uma fé gigante. Basta ser sincera, firme o suficiente para dar um pequeno passo hoje, porque é esse pequeno passo, repetido incontáveis vezes, que constrói uma vida inteira de conquistas. Disciplina é um dos princípios mais poderosos quando se trata de prosperidade. A própria Bíblia ensina que, em todo trabalho há proveito, mas o mero falar tende à pobreza. Não basta apenas sonhar, planejar ou falar sobre o que você gostaria de alcançar. A diferença entre aqueles que chegam lá e aqueles que ficam no mesmo lugar é a capacidade de manter a consistência, mesmo quando o entusiasmo inicial se esvai. Napoleon Hill deixou claro em seus estudos que a disciplina é a ponte que conecta a ideia ao resultado. Pense em quantos projetos você começou com entusiasmo, apenas para abandoná-los no meio do caminho. Quantas dietas foram deixadas incompletas? Quantos cursos foram comprados e nunca terminados? Quantos negócios foram sonhados, mas nunca lançados? Este é o retrato da maioria das pessoas. Elas não falham por falta de talento ou inteligência, mas porque não conseguem sustentar a disciplina necessária para ver os resultados se materializarem. E a disciplina, ao contrário do que muitos acreditam, não é inata. É um músculo que se fortalece com o treinamento diário. A história é repleta de exemplos de pessoas que tiveram tudo e perderam precisamente porque falharam em aplicar este princípio. Mike Tyson, por exemplo, acumulou mais de 300 milhões de dólares em sua carreira de boxe, mas a falta de disciplina financeira o levou à falência. A questão não era talento, porque ele tinha de sobra, mas sim a ausência de hábitos consistentes que o teriam mantido no caminho da prosperidade. Esta é a prova viva de que a disciplina não é opcional, é essencial. E quando refletimos sobre nós mesmos, é fácil ver como a falta de disciplina permeia a vida diária. Quem nunca prometeu economizar dinheiro e no final do mês descobriu que o gastou em pequenas coisas insignificantes? Quem nunca jurou que estudaria todos os dias apenas para adiar para amanhã, repetidamente, até o hábito simplesmente desaparecer? Esta é a realidade para milhões de pessoas, e é precisamente aqui que a disciplina se torna um divisor de águas. Estudos científicos confirmam que indivíduos disciplinados são, geralmente, mais felizes e prósperos. Um estudo publicado pelo Journal of Personality indicou que indivíduos com maior autocontrole relatam níveis mais altos de satisfação com a vida. Isso porque disciplina não é apenas sobre dinheiro ou trabalho. É sobre ter domínio sobre si mesmo, e esse domínio traz paz, segurança e um profundo senso de realização. Napoleon Hill aprendeu isso praticamente ao longo de sua vida. Durante os anos em que trabalhou no projeto sugerido por Andrew Carnegie, ele teve que manter uma rotina intensa de estudos, entrevistas e escrita, muitas vezes sem receber nada em troca. Aqueles foram anos de dedicação silenciosa, durante os quais ninguém o aplaudia e ninguém reconhecia seus esforços. Foi a disciplina que o manteve firme, mesmo quando os resultados pareciam distantes. E é precisamente este exemplo que demonstra que a disciplina é mais poderosa do que a motivação passageira. Mas como isso pode ser aplicado praticamente?
Uma abordagem simples é escolher apenas uma área da sua vida financeira e criar um pequeno hábito diário. Se sua luta é gastar demais, registre todas as suas despesas, mesmo as menores, por 30 dias. Esse hábito cultiva a consciência e abre caminho para mudanças mais profundas. Se seu desafio é investir, separe um valor fixo, por menor que seja, e aplique-o todos os meses. O valor importa menos do que a consistência. O segredo é que o cérebro se aclimata à repetição, e o que parecia impossível no início se torna automático com o tempo. A disciplina pode parecer desafiadora inicialmente, mas traz liberdade a longo prazo. É como o atleta que treina diariamente para alcançar a vitória. Cada repetição pode parecer cansativa, mas é o acúmulo delas que constrói a glória final. E quando você olha para sua vida financeira, profissional ou pessoal, a mesma regra se aplica. A liberdade só existe onde a disciplina existe. Se você se reconhece nesta luta contra a inconsistência, aqui está um desafio poderoso. Escolha uma pequena ação relacionada ao seu dinheiro. Economizar uma porcentagem, rastrear despesas ou estudar um tópico específico. E mantenha essa ação todos os dias por 30 dias consecutivos. Pode parecer insignificante, mas este é o tipo de hábito que pode transformar completamente a forma como você gerencia o dinheiro. Porque a verdadeira riqueza não começa com grandes conquistas, mas com pequenas ações disciplinadas, repetidas ao longo do tempo. Na Bíblia, a história de José no Egito destaca-se como uma das maiores provas do poder da visão. Ele interpretou os sonhos do faraó e conseguiu transformar 7 anos de abundância em uma estratégia que sustentaria todo um povo por 7 anos de escassez. Essa capacidade de ver além do presente é o que separa aqueles que meramente sobrevivem daqueles que constroem um legado. Napoleon Hill compreendeu profundamente isso ao afirmar que uma meta é um sonho com prazo. Visão é a bússola que direciona energia, esforço e até mesmo fé. Sem visão, o trabalho torna-se mera repetição e a vida se transforma em um ciclo sem propósito. Muitas pessoas vivem assim, presas em rotinas que parecem não levar a lugar algum. Trabalham incansavelmente todos os dias, mas sentem que não avançam em direção a nada. É como correr em uma esteira. Você se cansa, sua, se esforça, mas no fim das contas permanece no mesmo lugar. Essa é a realidade de milhões de indivíduos que, sem uma visão clara, tornam-se escravos do imediatismo. Tanto a Bíblia quanto Hill concordam em um ponto crucial. Sem visão, o povo perece, e sem objetivo, a energia se dissipa. Um dos exemplos mais proeminentes de visão no mundo moderno foi Steve Jobs, quando ele anunciou seu desejo de colocar um computador no bolso de cada pessoa. Muitos zombaram, pensando que era pura loucura ou simplesmente impossível. No entanto, foi essa visão que deu origem ao iPhone e impulsionou a Apple a se tornar uma das empresas mais valiosas do planeta. A visão constrói resiliência contra o ceticismo alheio. Ela atua como uma força interior que te mantém firme quando todos os outros a declaram inatingível. E é exatamente por isso que pessoas com visão conseguem inspirar multidões, porque enxergam o que ninguém mais vê. Estudos psicológicos também indicam que indivíduos que estabelecem metas claras têm uma maior probabilidade de alcançar o sucesso. Pesquisas publicadas pela Harvard Business Review mostraram que profissionais que documentam seus objetivos e estabelecem prazos são significativamente mais propensos a alcançar resultados do que aqueles que apenas os contemplam ou discutem. Isso ocorre porque, quando damos forma concreta a uma visão, nosso cérebro começa a trabalhar a serviço dela, identificando oportunidades, filtrando informações e forjando conexões que antes não existiam. Napoleon Hill vivenciou isso em primeira mão.
Ao aceitar o desafio de Andrew Carnegie, ele teve que formular uma visão de longo prazo, entrevistar centenas de homens e mulheres de sucesso e, a partir dessas entrevistas, compilar um método para alcançar a riqueza. Imagine viver por anos com essa visão, sem o livro ainda publicado, incerto se ele seria realmente aceito, sem qualquer garantia de retorno financeiro imediato. A visão foi o que manteve Hill resoluto, mesmo quando parecia que nada estava acontecendo. Foi essa clareza que o levou a transformar anos de estudo em uma das obras mais influentes do mundo sobre o sucesso. Pense e enriqueça. E quando consideramos a aplicação prática disso, a pergunta é inevitável. Qual é a sua visão? Você realmente sabe para onde está indo ou está simplesmente operando no piloto automático, esperando a vida acontecer? Se sua resposta é vaga, então é hora de colocá-la no papel. Pegue um sonho, apenas um, e estabeleça um prazo para realizá-lo. Não precisa ser algo colossal. Pode ser quitar uma dívida em 1 ano, construir uma reserva financeira em 2 anos ou iniciar um negócio em 6 meses. O importante é transformar esse sonho em um objetivo claramente definido. É nesse ponto que o impossível começa a tomar forma. Sem visão, o tempo se perde em distrações. Com visão, cada pequena ação ganha significado. Aquele curso que parecia apenas mais uma obrigação, agora se torna o degrau para o próximo nível. Aquela economia aparentemente insignificante se transforma em um tijolo em um grande edifício. A visão fornece propósito, e o propósito é o que sustenta qualquer jornada. A Bíblia, através da história de Jó, demonstra que mesmo diante das maiores perdas, a perseverança e a resiliência podem transformar tragédias em novos começos. Jó perdeu sua família, seus bens, sua saúde, mas manteve sua fé e, no final, recebeu o dobro do que havia perdido. Napoleon Hill via a vida de forma semelhante ao afirmar que toda a adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente. Essa afirmação revela uma verdade muitas vezes desafiadora de aceitar. Momentos de dor não são o fim, mas sim o terreno fértil onde novas oportunidades podem florescer. Quem nunca vivenciou uma situação em que parecia que seu mundo inteiro estava desmoronando? Uma demissão inesperada, o fim de um relacionamento, uma dívida que tira o sono, ou até mesmo problemas de saúde que viram a vida de cabeça para baixo. Em momentos assim, a reação inicial é acreditar que não há saída, mas é precisamente então que surge a oportunidade de se reinventar. A distinção entre aqueles que se levantam e aqueles que permanecem caídos reside na capacidade de olhar para a adversidade e perguntar: o que posso aprender aqui? Que força ainda não descobri em mim que só virá à tona agora? Napoleon Hill vivenciou isso vividamente durante a Grande Depressão, um período marcado por desemprego generalizado, falências e desespero coletivo. Já tendo estabelecido uma carreira como palestrante, ele se viu em sérias dificuldades financeiras, sem perspectivas. Em uma noite sombria, ele seriamente contemplou desistir da própria vida. Imagine a cena. Um homem que havia estudado os segredos do sucesso por décadas, agora completamente dominado pelo fracasso e pelo desespero. Mas foi precisamente naquele momento de dor extrema que algo aconteceu. Hill descobriu uma nova força em si mesmo, a determinação de transformar seu sofrimento em uma mensagem. Ele retomou as palestras, começou a escrever novamente e desse período de crise emergiram ensinamentos que mudaram milhões de vidas em todo o mundo. É impossível não sentir um senso de admiração ao perceber que, se ele tivesse desistido naquela noite, talvez nunca teríamos conhecido sua obra. A ciência também confirma que a resiliência é um fator crucial para o bem-estar. Pesquisas em psicologia positiva indicam que indivíduos resilientes não apenas superam crises mais rapidamente, mas muitas vezes emergem mais fortes delas.
Eles aprendem a reinterpretar eventos, a ver o fracasso não como um fim, mas como parte do processo. Isso é o que a Bíblia chama de perseverança, e o que Hill se referiu como oportunidade disfarçada. Quando consideramos exemplos da vida real, é impossível não pensar em Oprah Winfrey. Ela nasceu em extrema pobreza, suportou abusos durante a infância e enfrentou preconceitos ao longo de sua jornada. Tudo sugeria que sua história seria de fracasso, mas ela escolheu se erguer. Ela usou cada dor como combustível, e sua resiliência a transformou em uma das mulheres mais influentes e ricas do mundo. O que poderia ter sido sua ruína tornou-se o alicerce de sua força. Mas como podemos aplicar isso na prática? Um exercício poderoso ao enfrentar qualquer dificuldade é parar e escrever. Qual é a lição oculta aqui? Essa simples pergunta muda o foco da dor para o potencial de crescimento. Quando você treina sua mente para buscar significado, mesmo nas situações mais desafiadoras, a dor não desaparece, mas se transforma em aprendizado. E esse aprendizado acumulado ao longo do tempo constrói uma força interior que nenhuma crise pode abalar. Resiliência não significa aceitar passivamente os problemas, mas sim enfrentá-los com coragem, sabendo que algo existe além daquela dor momentânea. É um ato de esperança ativa, de se levantar quantas vezes for necessário. Aqueles que aprendem a ser resilientes descobrem que mesmo os piores dias podem ser sementes para futuros melhores. É essa capacidade de não se render que diferencia aqueles que permanecem caídos daqueles que, mesmo na escuridão, encontram um caminho para a luz. A Bíblia nos ensina que a boca fala do que o coração está cheio, e Napoleon Hill enfatizou que os pensamentos moldam a realidade. Há um poder transformador na forma como usamos nossas palavras e pensamentos. Eles são como sementes que plantamos todos os dias. Podem florescer em prosperidade ou se transformar em ervas daninhas que sufocam nossos sonhos. O que você pensa e diz constantemente não é meramente um reflexo de sua vida, mas também um fator que forja o caminho que você trilha. Quantas vezes você já disse frases para si mesmo como "Nunca vou sair das dívidas, dinheiro não é para mim", ou "Pessoas ricas só ficam ricas explorando os outros"? Esses pensamentos podem parecer inofensivos, mas funcionam como profecias autorrealizáveis. Se você acredita que não é capaz, agirá de acordo com essa crença. Você evitará oportunidades, sabotará a si mesmo e aceitará menos do que merece. É como se sua mente fechasse portas antes mesmo de você tentar abri-las. Napoleon Hill aprendeu isso ao perceber que as pessoas mais bem-sucedidas que entrevistou tinham algo em comum. Elas protegiam seus pensamentos e se recusavam a nutrir crenças de fracasso. Andrew Carnegie, por exemplo, afirmou que uma mente positiva valia mais do que o ouro, porque o ouro pode ser perdido, mas uma ideia sustentada pelas crenças certas pode gerar uma riqueza infinita. Hill viveu essa verdade quando, em momentos de dificuldades financeiras, repetia afirmações de coragem para si mesmo quando tudo ao seu redor gritava o contrário. Foi esse exercício mental que o impediu de desistir. Um exemplo poderoso é o de Jim Carrey. Antes da fama, ele escreveu para si mesmo um cheque no valor de $10 milhões, pós-datado para vários anos no futuro, e o guardou em sua carteira. Anos depois, quando estrelou filmes de sucesso, aquela quantia exata se tornou seu pagamento médio. Foi uma forma simbólica de manter viva a crença de que seria possível, mesmo quando não havia nenhum sinal de que aquilo poderia se tornar realidade. Mas também há exemplos de como as palavras negativas podem destruir destinos. Amy Winehouse, uma cantora de talento extraordinário, falou publicamente sobre sua autodestruição, sua descrença em si mesma e até cantou repetidamente que não queria ajuda.
Tragicamente, essas palavras se tornaram um reflexo de sua vida curta e trágica. Isso ilustra como o que falamos e pensamos pode nos guiar para cima ou para baixo. Aplicar esse princípio no dia a dia pode ser mais simples do que parece. Substitua frases autossabotadoras por afirmações de força. Em vez de dizer, nunca consigo economizar dinheiro, diga, estou aprendendo a gerenciar minhas finanças melhor. Em vez de afirmar, tenho azar no trabalho, repita, estou construindo oportunidades para crescer. Essa mudança na linguagem pode parecer pequena, mas cria uma nova realidade mental, e uma nova realidade mental fomenta novos comportamentos. Aqui vai um desafio prático. Pelos próximos 21 dias, preste atenção nas frases que você repete para si mesmo sobre dinheiro, trabalho e sucesso. Sempre que um pensamento negativo surgir, anote-o e o reformule de forma positiva. Este exercício vai treinar sua mente para mudar esse padrão e semear a prosperidade. No fim das contas, as palavras que você pronuncia e os pensamentos que você cultiva não são apenas um reflexo da vida que você tem, mas sim ferramentas para construir a vida que você tanto deseja. Se a Bíblia nos ensina que a fé vem pelo ouvir, e Napoleon Hill afirma que os pensamentos determinam nosso destino, então cabe a você escolher o que vai semear a cada dia: medo ou prosperidade, fracasso ou abundância. Porque o fruto, cedo ou tarde, sempre se manifesta. Todos os caminhos para a prosperidade, seja pela fé, disciplina, visão, resiliência ou pela maneira como pensamos e falamos, começam dentro de nós mesmos. Não são as circunstâncias externas que determinam o quanto você pode crescer, mas sim o que você acredita, sustenta e pratica todos os dias. E essa é uma escolha que só você pode fazer. O próximo vídeo já está aparecendo na sua tela. Nele, você vai subir mais um degrau nesta escada de sabedoria, avançando para se tornar 1% melhor do que você é agora. Muito obrigado por estar aqui comigo e te vejo no próximo vídeo.